Senhoras e senhores, o meu nome é Vinícius Canova e esta é a quinta edição de RD Entrevista. É com muita satisfação que eu recebo aqui hoje nos estúdios do Rondônia Dinâmica, Leonardo Barreto de Moraes, que popularmente, socialmente, é conhecido como Léo Moraes. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, teve uma passagem pela diretoria-geral do Detran e agora é prefeito de Porto Velho. Também é casado com a Érica Patrícia e pai da Maitê. Seja muito bem-vindo, Léo Moraes. Muito obrigado, Vinícius Canova. É o Vini Canova, obrigado pela oportunidade, pelo convite. A gente bater esse papo aqui no podcast, eu não tenho dúvidas, com você à frente. É sempre bem conduzido, uma das mentes mais brilhantes que existe na comunicação no estado de Rondônia. Os textos mais bem produzidos, com a linha de raciocínio muito preservada, tem sempre um eixo estruturado. Então, fico muito feliz de estar aqui contigo, ainda mais que essa safra jovem aí da comunicação. Obrigado e parabéns por tudo que você faz. Inclusive, eu já não estou mais tão jovem. Eu acho que a última vez que a gente se encontrou para uma entrevista foi em 2017. Eu quero só rememorar um fato curioso. 9 anos. Eu escrevi um título que dizia que o Léo Moraes estava sendo ameaçado no estado da pistolagem, que foi uma história que ele me contou de 2013, quando ele foi vereador e acabou relatando, né, o processo do Apocalipse. E isso gerou um problema familiar e de amigos. Ele deu uma ligada para mim e eu estava no Saracubicheque, em Brasília. Então eu fiz a nossa entrevista, eu editei, publiquei, aí tu ligou para mim dizendo: nossa, Vini, pô, repercussão, a minha família acha que eu estou sendo ameaçado. Eu não sei se tu se recorda disso, mas não pediu para eu tirar matéria nem nada, só falou para mim: caramba, tu podia ter dito o período. Então essa é uma história de jornalismo aqui que eu tenho com meu amigo de quando ele era deputado estadual. A boa memória é um dos pré-requisitos também de um bom comunicador, então, de um jornalista. Então, mais uma vez, você demonstra a tua capacidade. Eu lembro disso, verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Tu já está aí há quase 1 ano e meio como prefeito. E eu acho que essa pergunta é salutar. Como era Porto Velho antes do Léo Moraes e como está agora? Vini, eu acredito muito que a gente resgatou o sentimento de pertencimento, o amor à cidade, inclusive de participação social a respeito dos próprios problemas, dos desafios, das soluções que a gente consegue discutir em conjunto. Então hoje Porto Velho deu uma virada de chave e a gente tem batido muito nessa tecla. Quando você tem pertencimento, quando você quer cuidar do quintal da sua casa, a cidade evolui como um todo. A cidade é um organismo vivo, ela todo dia tem um retrato diferente do outro. E eu percebo essa vontade de melhorar de muita gente na nossa cidade. Então, lógico que a gente induz, por exemplo, com a Operação Cidade Limpa. Já retirou 150 mil toneladas de entulho, esgoto, sujeira da cidade. Pela primeira vez, a gente tem 200 pessoas trabalhando todo o tempo nas ruas, inclusive nos bairros, fazendo rastelagem, fazendo poda, capinagem, limpeza, às vezes pintura de cal do meio-fio. Isso demonstra que existe um esmero, um zelo, um cuidado. E aí a gente vem, de alguma maneira, e curou essa boa vontade quando a gente retoma, por exemplo, a locomotiva 18 após 2 décadas, mais de 2 décadas a funcionar. A gente faz um aniversário da cidade mergulhado no amor e saudação aos nossos antepassados e como essa cidade foi forjada, como ela foi criada, em respeito aos pioneiros, em respeito aos silvícolas, às comunidades tradicionais, bem como também aqueles novos pioneiros do século XX, mais de 50 nacionalidades, todos os estados do Brasil. Não à toa, Porto Velho é a cidade mais gentil do Brasil, porque ela é composta por todas as nacionalidades e por todos os estados do nosso país. Isso é, todo mundo que está aqui teve a oportunidade algum dia. E aí ela também oportuniza e estende o braço para quem também aqui chega. Então acredito que o que mudou é essa atmosfera, esse espírito, essa vontade de ganhar, de ter vitória, vitória para um todo, para o coletivo. Eu estava acompanhando agora há pouco as suas redes sociais e especialmente na parte dos vídeos, assim, você vê vídeos que o que tem menos visualização tem 100 mil. Então é uma vitrine bastante ampla que você conquistou atuando nos vídeos, apresentando conteúdo todos os dias. Mas em relação ao pique, como tem sido isso? Passados aí quase 1 ano e meio, a pegada é a mesma? Eu tenho a mesma disposição, a mesma vibração, e a mesma gratidão. Se você pensar de como aconteceu o processo de eleição, é inegável que o imponderável, o impossível, ele aconteceu em Porto Velho. Não à toa, o Brasil todo comenta a respeito da eleição aqui da capital, Vini. Como eu fui deputado federal, eu conheço muita gente no Congresso, em outros estados, e virou meio que um case
de sucesso, enfim, da comunicação, até mesmo às vezes do que as pessoas conhecem como estratégia, embora não consigam detectá-la. Não foi propriamente uma estratégia, foi um, eu fui um produto do meio, foi realmente um imponderável, foi uma providência divina que me colocou na condição de prefeito. Os livros, a literatura, a ciência, o histórico de Porto Velho não permite a gente acreditar ser crível. Lógico que tem uma parte de resiliência, tem uma parte de fé, tem uma parte de muita vontade, de muita gana que nunca me faltou. Aquela máxima do Rocky Balboa, né? Não é o quanto tu dá conta de bater, mas sim de tu apanhar, de tu levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Todo mundo nessa vida cruza um vale, seja lá qual for a sua condição financeira, qual for a sua religiosidade, aonde você mora, todo mundo tem suas dificuldades. Então era ajoelhar à noite, era ter muita vontade de acordar de manhã e seguir em frente, mesmo com uma chuva de inverdade. Só no segundo turno nós ganhamos mais de 15, 17 ações liminares de fake news, de veiculação de inverdades, de difusão de mentiras, de uma campanha que foi um tanto desequilibrada. Imagina que todos os partidos estavam de um lado e do lado era só o nosso. Não tinha mais de 5, 6 minutos de televisão, o nosso tinha 20 e poucos segundos. Tinham 300 e poucos candidatos de um lado e desse lado tinham 9. O cômputo deu 280 mil votos, algo assim, 300 mil votos de um lado, o nosso deu 7 mil votos. E ainda assim, a população, e sempre sábia, eu sempre respeitei muito isso, independente do resultado ser favorável, ou que eu gostasse ou não. A população pensou bastante no primeiro turno, de que era necessário aprofundar esse debate, essa discussão, a gente ter mais certeza sobre o que queria a nossa cidade. E no segundo turno aconteceu a maior virada da história entre todas as capitais do Brasil, não só dessa eleição, de toda a história, tanto de capitais quanto de governos estaduais. Avalia que eu fui com 25%, eu acho, algo próximo, e me elegi com 56%. A candidata com quem eu fui adversária, ela teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Então, realmente vale um estudo, como se fala por aí. Então, eu tenho plena consciência disso, que foi uma providência divina e a vontade da população que foi soberana. Então, foi realmente o desejo, providência divina e a vontade das pessoas. Isso me traz um peso também muito grande nas costas. E eu tenho muita consciência, tenho muito juízo, muita certeza que eu também tenho condições de suportar esse peso para seguir em frente. E a gente está seguindo em frente, nós estamos marchando para chegar em terra firme. E as mudanças vão depender, elas são curtas, breves e outras em médio e longo prazo. E a gente tem um planejamento para que a gente consiga executar as ações necessárias para realmente entregar uma nova Princesinha do Norte, uma nova Porto Velho, uma nova capital de Rondônia para toda a população, não somente para quem mora aqui, mas quem é do interior e para quem quer conhecer a nossa cidade. Eu acho que uma das grandes viradas de chave na tua campanha foi quando escolheu o Coligado com o Povo, deu um peso maior ali, sabendo que tinha um monte de adversário, tudo junto, e aí você quer saber, eu vou coligar com o povo, então. Observe, no meio da política, eu nunca fui uma pessoa, digamos, das mais queridas. Eu sempre me posicionei muito claro, isso não é sobre ser situação e oposição, mas para você ter consciência e você ter autoridade sobre as suas posições. Então, queriam criar 14º e 15º salário na Assembleia. Fui contra. Queriam aumentar, fui contra. Como vereador, como deputado estadual, sempre fui dos mais econômicos. Renunciei bastante coisa na época, por exemplo, de deputado federal. Então, eu sabia que eu teria um cenário e um caminho, de alguma maneira, mais independente. E eu teria uma aproximação mínima do establishment, do que é esse grupo organizado da própria política, esse grupo histórico, essa galera que faz política da mesma maneira há muito tempo. Então não foi o chavão, não foi o bordão, mas foi sim o excesso de força do outro lado, foi o excesso de inverdades, de autoconfiança, de alguma maneira de uma soberba, que permitiu que ficasse equilibrado e que aí sim
as propostas fossem apresentadas e todos tivessem mais clareza para tomar a decisão que entendiam ser mais acertadas. Então, eu acredito que foi isso. Sobre o começo da gestão, eu tenho até uma memória, como espectador, de te ver em debates. Você, de certa maneira, tratava com muito carinho a sua vice, né, Magna dos Anjos, e aparentemente houve uma certa ruptura, pelo menos de imagem, né? O que aconteceu? Aconteceu algum problema entre vocês? Houve uma ruptura de fato? Cada um vai para o seu caminho? Como é que está Nós não essa tivemos situação? nenhuma desavença, você pode observar, né? Não existe nenhum distrato, não existe nenhum não combinado, não existe nenhum desrespeito. Agora, lógico que existem projetos e a gente deve respeitar. Magna, eu tenho ela na mesma ponta de respeito e de consideração. Ela trabalhou muitos anos comigo. Ela era do gabinete, tinha sua responsabilidade, inclusive, no gabinete. E sempre acordou cedo, dormiu tarde. Para você ter uma ideia, a Magna morou comigo em Brasília. Na época que eu fui deputado federal, tamanha relação de respeito, carinho e também de confiança em relação ao seu trabalho. E assim continua a ser. Lógico que muitas coisas são plantadas, lógico que tentam de alguma maneira realizar uma divisão, uma briga, uma contenda, mas as pessoas bem posicionadas que sabem o que querem, elas não se alimentam, se retroalimentam disso. Ela tem agora um projeto de candidatura, a gente respeita. Se é no tempo certo, se deveria fazer isso, é uma questão de opinião pessoal. E se é pessoal de uma pessoa que esteve conosco, eu respeito isso. Entendo. Eu estava observando também a tua postura em relação a campos ideológicos. Vou dar como exemplo aqui esse assunto da Expresso Porto que você postou, salvo engano, ontem, e aí tratou todo mundo com respeito, falou em governo federal, falou em Marcos Rogério, falou em Confúcio Moura. Me parece que o senhor fica bastante alheio a esse debate ideológico, já meio que encheu o saco colocando isso em panos limpos. Você sabe que os extremos são sempre preocupantes. Você, quando tem uma visão maniqueísta, quando você acredita que está certo e qualquer outra pessoa que converse com você está errado, quando você vive nesse binômio, isso traz um prejuízo de resultados na sociedade. Imagina eu que sou prefeito de uma cidade e assumimos com um déficit, um rombo num total, considerando os empréstimos que foram feitos, que não foram pagos, de um juros altíssimo, mais do que circula, por exemplo, nos bairros de agiotagem de Porto Velho, por exemplo, que a gente já tem que pagar mesmo sem o principal ter sido executado. Você tem aí cerca de 700 milhões de dívidas, muito diferente do que fora falado. Essa é a realidade. De ser das médias e grandes cidades, uma das piores de todo o país em capacidade de investimento, capacidade de pagamento, e você ser empregado de 500 mil pessoas. Muitas vezes você tem que respeitar e manter os seus ideais, mas colocar acima das suas posições. Eu tenho uma posição clara de centro-direita, mas antes de qualquer coisa eu tenho urbanidade e interesse de resolver os problemas da minha cidade, da cidade de Porto Velho, que me confiou diante do imponderável, do impossível. Nós fizemos agora, por exemplo, uma tratativa, e modéstia à parte, nós conduzimos esse processo de discussão a respeito da Expresso Porto, que é uma grande dor do porto-velhense. É um dos calcanhares, que nós temos mais de um, calcanhares de Aquiles. Eu estou falando de uma cidade que permite que os caminhões não somente entrem na área urbana, como desembarquem os seus produtos e os seus grãos na área urbana, ali na SOF, próximo à ponte, Arigolândia, Panaí, na área central. Então vejam bem, eu estou te falando de cerca de 2.000, 2.500 caminhões no alto pico, por exemplo, da produção agrícola. Mas estou falando de uma média de 1.200 caminhões dia. Estresse, congestionamento, acidente e morte. E os acidentes, geralmente, com caminhões são mais gravosos, ainda mais ali na Jorge Teixeira. E nós falamos isso durante a campanha. Chegamos no início da nossa gestão, fomos dialogar a respeito do caminho possível para isso. Somos ao Ministério dos Transportes, tem a empresa responsável por aquela área. Conversamos com o ministro Renan a respeito de sensibilizar, juntamente com o senador Confúcio, que abriu as portas para que nós pudéssemos, e nós temos isso tudo devidamente registrado, nós pudéssemos mostrar o que isso impactaria. Depois, falamos com a NTT, que é a responsável do contrato, a detentora do contrato, inclusive que autoriza a antecipação dessa medida. Fomos com o senador Marcos Rogério, que tem uma ótima relação com o presidente da NTT, o senhor Guilherme, que esteve aqui, inclusive. Sim.
Sabe qual foi o desfecho de tudo isso? Uma obra que era para começar em 5 anos, está começando no primeiro ano. Essa obra não é investimento da prefeitura, do governo, tampouco do governo do estado, do governo federal. É uma antecipação prevista em contrato que era para encerrar no 6º ano e que está começando agora no primeiro ano, para encerrar já no 2º ano. E nesse primeiro ano, já farão o asfalto dos primeiros 17 quilômetros daquela área. Ali vai ser importante para o Hospital do Amor, ali vai ser importante para as Irmãs Marcelinas, ali vai ser super importante para a logística do estado e também do Mato Grosso. Todo mundo que produz, que desembarca ali naquela calha, na nossa calha do Rio Madeira, para levar, inclusive para a Ásia, para outros países. Estou te falando que os freteiros, os carreteiros, os caminhoneiros, estou te falando que todo o agronegócio de todo o estado de Rondônia está extremamente satisfeito. A considerar, inclusive, quem sabe sobre isso, uma diminuição, até por que não, do valor final de alguma mercadoria, porque você vai economizar dinheiro, manutenção do teu maquinário, que também é dinheiro, e o tempo, resposta para tu ir e voltar para repor e conseguir colocar esse caminhão também para realizar outros fretes. Grande conquista, e a gente já está discutindo, inclusive com o projeto praticamente pronto, só que a gente, diante da nossa situação financeira, a gente precisa se socorrer nas emendas parlamentares, nas bancadas. A bancada estadual, aqui na Assembleia Legislativa, a gente recebeu muito pouco recurso, e aqui eu registro recurso do deputado Rodrigo Camargo, que colocou bastante recurso para ações importantes como inclusão, como mobilidade, infraestrutura, o deputado Eider, que indicou recursos, a deputada Cláudia e outros colegas. Agora, a bancada federal, que tem ajudado muito, o deputado federal Crisóstomo colocou só de uma vez mais de 40 milhões, fora mais uns 12, 15 milhões. Deputado Crisóstomo, deputado Fernando, deputada Cristiane Lopes, muito recurso, deputado Rafael, senador Confúcio, senador Marcos Rogério, Centro de Convenções, a primeira parte que também é recurso do senador Marcos Rogério, Bairro Novo, a escola, que já está prestes a ser licitado, senador Bagato, uma parte. Então, os projetos estão prontos. O que é que eu estou falando? A gente também quer fazer até um anel viário com um tempo, desde que esse recurso chegue, que é sair aquele caminhão dali, a gente fazer um grande cordão de isolamento, um escudo de proteção de Porto Velho. Ele sai desses 17 quilômetros iniciais, a gente vai ser asfaltado da BR-364 até a 05, que é a Estrada da Penal, dá 17 quilômetros, que é o grosso, o mais importante. Sim. Depois a gente tem uma bifurcação. A gente tem 2 caminhos que vai para o Jubizinho e vai para Porto Chuelo. A segunda parte vai ser nessa bifurcação. Imagina sair esse caminhão ali pela 05, Estrada da Penal, e lá próximo do aeroporto, e aí de lá já desembarcar, já encaminhar para a Estrada do Belmont, para o Leão. Pega a Estrada do Leão, Belmont, já faz aquela Estrada do Belmont e já está ali colado na ponte para ir para o Amazonas ou para desembarcar na SOF. Isso é uma obra estruturante. O que aconteceu essa semana é uma obra de legado, que vai ficar na posteridade e demonstra que a articulação é muito mais importante do que guerra ideológica, embora eu respeite as posições, assim como eu gosto que respeitem as minhas. Concordo plenamente com o seu posicionamento, prefeito. E falando também sobre eleições 2026, queria rememorar aqui que o nosso prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro, começou o ano muito empolgado, assim, com a intenção de ser pré-candidato ao governo do estado. Depois surgiu também o delegado Rodrigo Camargo, não que eles tenham brigado, mas pareceu versões da imprensa que um estava sobrepondo ao outro e o Podemos tudo no meio. Então queria saber como é que o partido está posicionado e também sobre a questão do Marcos Rogério, que falaram que eventualmente o senhor poderia indicar o vice, poderia até mesmo ser o seu tio, Márcio Barreto, empresário, ou o próprio Rodrigo Camargo. E aí saiu um pouco de cena o delegado Flori. Como é que está essa situação? Bem, veja bem, o partido, seja ele qual for, ele é uma arena do debate. E mais de uma pessoa tem o direito de se colocar e se credenciar como pré-candidato. E daí se realiza um debate de convencimento. O que não teve em nenhuma medida, e em nenhuma circunstância, e em nenhum momento, foi qualquer puxada de tapete ou conversa que não tenha sido olho no olho entre todos os interessados. Isso é importante. Então eu continuo a respeitar a todos, o delegado Rodrigo Camargo, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, o doutor Flori, que é outra pessoa, que é um grande prefeito, inclusive é bem avaliado lá na sua cidade, e desde que prove o contrário, e principalmente que a gente ouça da boca dos envolvidos e não de terceiros, porque, mais uma vez, eu reforço, às vezes o interesse é gerar uma confusão, é gerar um conflito inexistente para que alguém possa morder a isca. Pegue na chumbada
e fique odioso e acabe proferindo impropérios em relação a pessoas que estavam no teu campo, estavam no teu fronte de batalha. Eu tenho o mesmo carinho inestimável. O delegado Flori foi nosso candidato a prefeito, foi nosso candidato a deputado federal, às raias do Partido Podemos. Depois, de acordo com uma aliança que nós fizemos e uma palavra que nós tivemos com o pessoal de Vilhena, que o mais votado e o mais bem-sucedido na eleição geral seria o candidato a prefeito na eleição suplementar. Quem foi o mais bem-sucedido? Flori. O que aconteceu? Foi feito, convencionado, e ele foi o candidato e se tornou prefeito, fruto desse trabalho de articulação de palavra que foi empenhado. Então, eu não tenho dúvidas que o Flori tem uma grande jornada pela frente, um grande trabalho, um município fruto do seu trabalho, que hoje tem condições de investimento. E em relação à sucessão de 2026, eu sempre falei, no tempo certo, a gente ia conseguir se posicionar. Agora a minha prioridade é a minha Porto Velho, não tem jeito. São problemas quase incontornáveis, são obstáculos quase intransponíveis, que precisa e carece de dedicação integral. Tem que viver, morar e respirar Porto Velho manhã, tarde e noite. São renúncias que são feitas até no campo da sua saúde, mas para que a gente consiga avançar. É dormir pouco mesmo, é dormir tarde e acordar cedo. E isso a gente tem feito. E agora os ânimos já estão mais acirrados, né? Os debates já começam a acontecer. Estamos E chegando lá. como eu falei desde o início, Podemos quer ter protagonismo. Seja numa candidatura, como eu sempre almejei, diga-se de passagem, aí é uma opinião pessoal, sempre almejei ter uma candidatura ao governo. Porque é a maior população governada, lógico, cada indivíduo com seu poder de decisão, com a sua consciência, com o seu juízo. Mas eu digo em relação às instituições. Maior população governada, espraiado em todo o estado de Rondônia, com vários mandatários, que eu acredito que sim, esse protagonismo. Diante disso, caso não aconteça, nós temos mesmo direito e dever de manter esse protagonismo, com as posições estratégicas sendo preenchidas pelo Podemos. O Podemos, eu me atrevo a dizer, que tem a melhor nominata de deputado federal. E muito provavelmente, se não for a mais votada no processo de 2026, vai ser uma das 2, 3 mais votadas. Se não for a mais votada. Porque são nomes muito qualificados e testados nas urnas. Deputado federal Cristiane Lopes, tem aqui o pré-candidato Jaime Gazola, o pré-candidato Sebastião Valadares, deputado federal Rafael Fera, temos o Almir Sindicef, nós temos uma infinidade, tem a Tânia, faz uma defesa muito contundente da sua pauta, tem a doutora Elma, candidata a prefeito. Podemos é isso. E o Podemos, mais do que um partido, é um movimento. Ele está em constante evolução e principalmente num debate sempre muito aflorado, sempre um debate muito propositivo. E digo com tranquilidade, além da quantidade, isso é, novos filiados e tudo mais, a qualidade das nossas fileiras demonstra que o Podemos ter um projeto, sim, político para o estado de Rondônia. E como o senhor já está gerindo a cidade, já, como eu disse e repito, há quase 1 ano e meio, o senhor também tem que administrar vaidades, conviver com oposição e, como aconteceu num episódio recente aí em abril, o senhor foi entregar umas residências no Porto Madeiro 2 e 5 e houve ali uma questão de cerimonial, o vereador Dr. Santana se sentiu incomodado, que não pôde falar. O que aconteceu ali e já é marca passada ou ainda existe algum tipo de rusga? Não, veja bem, da minha parte nenhuma e mais do que isso, foi aventada a possibilidade de que o cerimonial o impediu de subir. O cerimonial, e o impediu de falar, o cerimonial era do governo federal, do ministério, que tinha a locução do profissional servidor da prefeitura de Porto Velho. Então, veja assim, parece uma cena, parece um fator criado para gerar animosidade, ou quem sabe para gerar projeção, para gerar mobilização em ano eleitoral. E não é tudo que se pode e que se deve em período de pré-campanha. Não é por aí que será avaliado para quem sabe ser referendado e, por que não dizer, ser eleito, por exemplo, para uma candidatura, seja lá qual for o cargo. Então não tenho nenhuma diferença, não tenho nenhum problema. Lógico que aí, diante dessa situação criada ou até mesmo ocasionada por falta de informação do cerimonial do governo federal sobre quem sobe, quem não sobe, em qual condição em que sobe, eu sei que o que eu consegui fazer e pessoas que estavam ao lado testemunharam foi quando negaram a presença de mais de um, porque
Me parece que cerimonial do governo federal, eles convidam um membro de um poder para se fazer presente no dispositivo. Sim. E aí convidaram o presidente da Câmara Municipal Natural, que representa todo o Legislativo. E eu solicitei que também colocassem, convidassem os demais vereadores que lá estavam. Isso foi feito por mim. E aí, diante disso, depois que nós descemos, que a gente foi entregar um apartamento todo mobiliado, inclusive para uma sorteada, muito bonito, eu comecei a ser insultado, comecei a ser criticado e começaram a entrar numa seara pessoal, familiar, ponto de ser xingado de filho da não sei o quê. E me parece que pela filha do vereador. E aí isso para mim é inconcebível, você entrar na esfera pessoal dessa maneira, de forma forjada, de forma criada, montada e ainda xingar dessa maneira. E eu chamei e puxei o vereador para falar: não faça isso, não fale isso da família dos outros. É a sua filha, eu sou incapaz de levantar a mão para uma mulher, de proferir palavras dessa natureza contra uma mulher. Da minha natureza isso não existe. Eu não faço isso, eu não atento contra as mulheres. Eu não violento as mulheres. Nós estamos agora criando todas as medidas e ferramentas, inclusive com IA, inclusive conversando com a Secretaria de Segurança. A gente está prestes a apresentar a Vitória, que é a primeira ferramenta de participação popular, de acompanhamento social com as nossas profissionais, assistentes sociais, psicólogas e tecnologia, para que, mesmo sem medida protetiva, a gente consiga localizar, a gente consiga acolher e também colocar, quem sabe, as forças policiais ao lado dessas mulheres no momento da confusão, do litígio, da briga ou do risco inerente à sua integridade. Então, sou incapaz de fazer isso. E daí sim, eu falei: não faça isso, você está falando da família, a sua filha está fazendo isso, é muito feio isso. Foi isso que aconteceu, né? Não teve outras discussões ou até mesmo uma falha de cerimonial nossa. E aí, a partir disso, parece que fazem uma escalada a respeito dos eventos, das cerimônias, né? Isso não tem muito cabimento. Fato é que nós temos sim muitas entregas, muitas entregas. Então a possibilidade de algum atrito acaba sendo maior e parece que os ânimos estão muito mais exaltados, muito mais acirrados nesse ano por conta das eleições. Estou falando de coisa boa, né? Em dezembro de 2025, a prefeitura já anunciava um cronograma para o início do funcionamento do hospital municipal, né? Depois da compra do Hospital das Clínicas. E ali havia uma previsão ali para no segundo semestre desse ano, já está tudo ok. Mas o segundo semestre é muito aberto, né? O senhor teria um prazo mais específico para isso? Cara, a gente está muito, muito, muito empolgado. Imagina que isso é promessa de tantos a tantos anos. Isso é um sonho que não é de década, é de século em Porto Velho. Porto Velho, Vini, é a única capital do Brasil que não tem ou um hospital universitário ou um hospital municipal. Aliás, não tem um hospital de urgência e emergência também. E nós conseguimos encontrar um caminho execuível diante da nossa realidade. A gente mata 3 coelhos com uma cajadada só, num bom sentido. De ter um hospital com vários leitos, com atendimento especializado, com médicos especialistas, com cirurgia, com CMTI, com TI, com equipamentos e tudo mais, onde tem uma parte do custeio que vem da EBSER, que é vinculada ao Ministério da Educação, e que tem também a capacitação e qualificação dos nossos profissionais universitários, para que, quem sabe, eles se capacitem dentro dessa estrutura e, por que não, finquem nos pés desses profissionais extremamente gabaritados, também fiquem em Porto Velho. E também com a regulação Porto Velho, para a gente atender as remoções dos egressos e realizar esse transporte dos nossos pacientes que advêm do Ana Adelaide, do Zé Adelino, das nossas UPAs. Então, é uma conquista histórica. Nós já fizemos o pagamento da primeira parcela, mesmo com a nossa dificuldade, nós fizemos essa previsão orçamentária, fiscal, contábil lá atrás, graças a Deus. Para você ter uma ideia, está sendo superada há muito tempo. Você vê como são as coisas. Está sendo superada uma questão documental da própria empresa a qual foi vendido o hospital. Por uma questão de um terreno não estar incorporado numa empresa vinculada aos proprietários, estão há tempos e tempos e tempos tentando superar isso no cartório, já está prestes a ser encaminhada a certidão. E logo, logo, logo eles já estarão aptos. A gente está só na dependência disso para finalizar a segunda parcela e realizar doação para a Universidade Federal de Rondônia.
Você veja que para dar certo, tem que abrir mão. Abrir mão, às vezes, de vaidade, abrir mão, às vezes, até mesmo de força, que seja político ou algo dessa natureza, porque ele vai ser doado para a Uni e a Uni realiza o contrato com a mantenedora que é a EBSER. E a nossa expectativa é que já tenhamos, no segundo semestre, um atendimento inicial com profissionais da saúde dentro desse espaço. E eu costumo considerar que fique isso mais lá para frente do segundo semestre, para eu não cravar uma data, porque dependo de 3 níveis de governo e de 3 instituições. Então, eu quero acreditar, porque a nossa parte já está praticamente selada, que agora, no final do segundo semestre, a gente já tenha o início de atendimentos com médicos, por que não, com pequenos procedimentos já em 2026. Então, um outro gargalo da capital, que eu acredito que seja bastante difícil de resolver, e eu acho que você, na prática, está aprendendo que seja também, é a questão dos alagamentos. E a gente teve essa semana outra chuva daquelas, né? Que afetou, inclusive, aquela região que sempre é afetada historicamente, ali na Rio de Janeiro com o Amazonas. E aí o senhor aprende na prática que... Rio de Janeiro com a Rio Madeira. Perdão, me desculpa, erro meu. O senhor aprende na prática que a população reclama, a população cobra, e isso eventualmente vai estar atrás do senhor, assim como o senhor gravou aquele vídeo no final da campanha, cobrando o que tinha alagado. 2 perguntas, existe solução para isso? A segunda, o senhor se arrepende de alguma maneira de ter feito aquele vídeo que vai lhe atormentar aí durante muito tempo? Não me atormenta, isso é uma cobrança necessária, é outra realidade, Vinícius. Veja e observe em quanto tempo a gente tinha vazão dessa água. O mundo não discute alagar ou não alagar. Me fale em uma cidade, Vinícius, que não alaga, seja ela desenvolvida, me conte. Aqui, você como um sujeito cidadão do mundo, super informado, me fale em uma cidade. Nova York alaga, Dubai alaga, Paris alaga, Bucareste alaga, Kiev alaga, Nova York, já falei, Madrid alaga, as cidades alagam. A questão é que Porto Velho hoje é uma cidade muito mais resiliente. Ela consegue absorver muito melhor essa água. Eu estou te falando de pontos... Olha o que aconteceu agora, essa semana que você falou da grande chuva. Choveu 130 milímetros em 4 horas. Você vê nos noticiários aí alguns desastres que acontecem no Brasil, quando eles falam que choveu 100 milímetros nas últimas 24 horas. E aqui a gente não está chorando a água derramada, não. Sim, eu entendo. Em 4 horas choveu 130 milímetros. O mês de maio previsto, que era do ano passado, e o previsto desse ano era entre 110 e 120 para todo o mês. Em 4 horas choveu 130 milímetros. Em outras épocas, aquela água ficaria 1 dia, 2 dias acumulada. Hoje a vazão dessa água ela é muito mais rápida. Nós fizemos a limpeza de mais de 700 bueiros. Nós limpamos os canais, fizemos outros canais de integração, por exemplo, outros drenos em relação aos nossos canais históricos, como é Batistaca, como é o canal do Tancredo, como é o canal, por exemplo, do Cainágua também, que a gente está fazendo uma discussão. E a evolução é notória. Além disso, nós colocamos pela primeira vez os nossos ecobueiros, que são aquelas cestas para que os materiais não fiquem lá se decompondo, os inservíveis, os resíduos que são jogados de forma irresponsável nas ruas. Isso também tem ajudado. E essas operações de limpeza que têm ajudado. Aonde nós conseguimos intervir, por exemplo, agora, recentemente, veja o bairro industrial que nós agimos. Veja o Lagoa Azul, se eu não me engano, o Lagoa Azul é outra realidade, o que nos traz muita segurança e outra confiança, otimismo e até satisfação, que aonde nós agimos, em sua maioria, nós tivemos um resultado satisfatório. Agora é lógico que chuvas torrenciais, que são cada vez mais constantes, os fenômenos climáticos têm sido cada vez mais agressivos. Está previsto aqui o Laninha, eu acho, o El Ninho. Enfim, está previsto que esse ano a nossa seca vai ser de extrema estiagem, super séria, perigosíssima. Pela primeira vez, e já no nosso primeiro ano de gestão, nós montamos uma sala de situação. Para você ter uma ideia, a gente não tinha memória, nós não tínhamos dados, porque levaram os dados, apagaram os que tinham, por exemplo, sobre o que tinha acontecido na cheia do ano anterior. Hoje nós temos telemetria, previsão da altura da água do rio em variados pontos, porque a 14 metros do Rio Madeira, ele não alaga para um canto, mas alaga em Nazaré. Nós temos levantamento das famílias que estão desalojadas, desabrigadas, quanto de alimentos, cesta básica, hipoclorito e água
foi encaminhado para essas comunidades. É uma outra realidade. Hoje a gente tem uma sala de situação permanente sobre fenômenos climáticos. E, inclusive, nós temos um objeto voante, que é o não tripulado, um equipamento não tripulado. Nós temos os drones, nós temos hipercomputadores, computadores de última geração, e uma equipe que tem feito esse levantamento constantemente. Pela primeira vez, na estiagem do ano passado, nós tínhamos equipe de brigadistas, nós tínhamos interligação com as autoridades do nível de estado, o Corpo de Bombeiros sempre muito atuante, diga-se de passagem, e nós conseguimos combater as pequenas queimadas da área urbana de Porto Velho. É verdade. Diga-se de passagem, os focos foram bem menores. É algo 2024. inovador. Agora, provavelmente nós vamos ter aí uma escalada desses picos de queimadas. A gente já está com um chatbot, O senhor está pronto para enfrentar? chatbot em produção para a gente conseguir realizar, receber essas denúncias. Lógico que a grande parte é Corpo de Bombeiros que Sim, faz esse sim. trabalho em larga escala, nas propriedades rurais, nos distritos, nos municípios e tudo mais. Mas na área urbana, para a gente conseguir se programar, nosso trabalho de educação ambiental acontecendo. Porto Velho foi a sexta capital que mais plantou ano passado, que é algo que também se cobra bastante para trazer o que atenuar as temperaturas, trazer sombra, embelezamento, enfim, deixar a cidade mais urbanizada. Então são muitas as medidas que foram tomadas em pouco tempo de gestão. O Detran te preparou em algum nível para esse nível de administração? Sim, acredito que sim. Modéstia à parte, e aí você pode consultar colegas que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar, que a grande massa, a maioria dos trabalhadores do Detran são extremamente preparados, é interessante isso, dedicados. Nós fizemos um trabalho muito legal em pouco tempo de gestão à frente do Detran. Nós conseguimos reduzir taxas, acabar com outras que estavam em desuso sem nenhuma necessidade. Conseguimos melhorar no atendimento de balcão, porque o Detran, a partir de uma premissa de presença física, quando foi criado, enfim, quando foi tabulado há anos atrás aqui, nós conseguimos investir em tecnologia que trouxe resultado, nós conseguimos avançar com o processo de aquisição dos automóveis, vários centenas de equipamentos, computadores, conseguimos colocar o primeiro curso de formação conduzido por um cadeirante, discutimos bastante inclusão, a carteira CNH social que estava parada há tempos, conseguimos colocar para tocar, para fazer acontecer, e realmente aconteceu. Então, com certeza o Detran foi uma experiência super importante que me fez ter certeza que eu tinha condições e gostaria de estar numa condição de executivo, numa questão de gestão. Para diferenciar o senhor dos outros políticos, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu, eventualmente, não me recordo ali de uns 15 vereadores que eles existem ali. Muito disso se deve ao fato do trabalho que o senhor faz com as redes sociais, que eu digo que o senhor tem esse destaque e, a meu ver, chegou ao nível de celebridade. Como eu disse, o senhor em vídeos, um vídeo que deu pouca visualização, tem 100 mil visualizações. Isso é impressionante, é uma vitrine gigantesca. O senhor se sente uma celebridade? Não, de forma alguma. Não me sinto uma celebridade, mas eu confesso e reconheço que o carinho que eu recebo das pessoas é o meu combustível para seguir em frente. Porque eu te digo que são quase muralhas, paredes que são colocadas para tentar inviabilizar e que as coisas deem certo. Quanto pior, melhor, prospera em muitas mentes que participam da política. Te diria mais, a própria política atrapalha o resultado do que deveria acontecer formada pelas decisões políticas. Os agentes políticos muitas vezes atrapalham, prejudicam. E aqui não é uma discussão contra o establishment, não é uma discussão de um outsider, não é. É alguém que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, diretor do Detran, hoje estou na condição de prefeito. As ferramentas e muitas vezes as posições de pessoas acabam prejudicando. Nós temos uma grande vantagem no estado de Rondônia. Nós temos instituições e poderes bem consolidados, com muita gente preparada e com muito boa vontade. E aqui eu dou alguns exemplos. Nós temos um Tribunal de Justiça, ele já tem vários selos diamante, por exemplo, referência no Brasil. Mas a gente tem um Tribunal de Justiça, por exemplo, que ele participa da indução da política pública, que é extremamente necessário. Isso ultrapassa os muros da sua atribuição, do seu desiderato, para conseguir discutir regularização urbana, regularização fundiária, que consegue, por exemplo, discutir formação cidadã nas escolas. A gente tem um convênio
com a Escola da Magistratura, que leva a nossa criançada para conhecer a estrutura do judiciário e da justiça brasileira e os seus deveres e os seus direitos. Eu estou falando, por exemplo, de um Tribunal de Contas que faz uma indução da política da educação que é referência para o Brasil, que consegue, por exemplo, apresentar o PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que foi consagrado e premiado em todo o país, que consegue colocar sua equipe extremamente gabaritada para ajudar todos os municípios do estado de Rondônia. E isso, essa convergência, faz a gente conseguir alcançar um resultado mais rápido. Isso é extremamente proveitoso, extremamente benéfico. Agora tem uma parte de uma cachorrada do meio da política que só atrapalha. Sem sombra de dúvidas, eu não estou aqui listando nomes, mas tem uma porcentagem mínima que entra na política, que entra simplesmente para se beneficiar, para querer se dar bem em um caminho mais estreito, achando que existem atalhos. Então, isso daqui, eu não tenho dúvidas que tem, não estou negando, mas também não quero polemizar diante disso. Eu quero exaltar, focar, porque quando você foca, você expande os bons feitos e os bons exemplos e as boas práticas, é essas que eu estou buscando. Chegamos ao final do nosso programa, prefeito. Eu quero primeiramente te agradecer imensamente pela tua presença. Eu sei que o tempo é corrido. E para finalizar, queria que o senhor dissesse para a gente, para a nossa audiência, o que mais tem para fazer aí nos próximos 2 anos e meio? Só tudo, né? Não tem bastante coisa, mas a gente vive em outra realidade. Nós conseguimos evoluir, por exemplo, na área da saúde. Nós temos hoje corujão, nós temos máquinas em funcionamento que não tinha máquina de raio-x por meses, não tinha ultrassonografia, não tinha mamógrafo, meses, está lá. Inauguramos várias unidades, conseguimos atender mais pessoas mesmo com dificuldade. Questão de mobilidade, questão do nosso comércio, tivemos a faixa exclusiva da 7 de setembro, criamos mais de 300 vagas de estacionamento oblíquo. Hoje a tarifa mais barata entre capitais do Brasil do transporte público também. Estamos aí com um projeto já empresa contratada para a gente realizar o concurso da Guarda Municipal. Atividade delegada, a primeira cidade do norte do Brasil que paga para que as polícias, as forças de segurança estejam nas ruas colaborando, embora não seja nossa obrigação, colaborando. O trânsito das pessoas, o direito de ir e vir, para elas poderem ter sensação de segurança. Primeira cidade do Brasil que cria um espaço a acolher, de inclusão, para que sejam reguladas suas crianças em parques e praças. Primeira cidade do norte do Brasil que tem um transporte gratuito da neurodivergência para as crianças autistas, com 3 ônibus perfeitamente adaptados, novos, que permitem que eles possam ir às suas sessões, às suas consultas, às suas terapias. Já no primeiro ano, com toda a dificuldade e reconhecendo que tem muito que ser feito, nós temos cuidadores. Lógico que isso não está ainda perfeito, tem muito o que fazer, mas antes você ingressava com liminar para o teu filho conseguir ir para a escola, a liminar sequer era cumprida, porque não tinha cuidador e não tinha planejamento. Hoje nós temos um planejamento sobre a atenção da inclusão bem séria, bem definida. Várias entregas que nós fizemos, ou nós refizemos, ou construímos, ou nós requalificamos mais de 40 espaços públicos de praças. Só agora, no primeiro semestre, nós temos mais de 260 milhões em edital para licitação de obras de toda a natureza. É de policlínica, eu estou falando de escola, eu estou falando de unidade de saúde, estou falando do projeto que a gente quer ter uma nova UPA, inclusive com a clínica, um pronto-socorro da criança, eu estou falando do centro de convenções, estou falando de uma gama de ações e também sobre a questão da alagação. As intervenções necessárias de microdrenagem, a gente tem feito e tem tido resultado. Lógico que Portugal é muito grande, não consegue fazer da noite para o dia tudo. Agora a gente está com um processo agora de 200 milhões e 92 milhões já vai ser feita a licitação. Esse semestre já vai abrir o edital, que é de macrodrenagem. O que é isso? Recurso que nós apresentamos o projeto para o PAC, do governo federal, e que foi aprovado. Que a gente vai mexer nos canais mais importantes para, com o tempo, a gente entregar uma cidade muito melhor para a população. Então, estou empolgado, continuo motivado, com sangue no olho, com um brilho no olho e com muito amor para emanar a nossa população, que ela precisa de boas referências da administração, da política. E as pessoas que queiram somar, estejam à vontade. As pessoas que estão também para criticar de forma construtiva, a gente absorve, a gente canaliza e melhora no dia seguinte. Eu não tenho compromisso com o erro. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado à população que nos acompanha e obrigado pelo afago, pelo abraço, pelas mensagens de carinho que eu recebo em toda a cidade, porque esse é o combustível para seguir em frente. Afinal, a gente vai transformar Portugal e vai transformar ela todo mundo junto, porque essa cidade é a cidade da oportunidade, é a cidade do afago, é a cidade mais bonita do Brasil. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Esta foi mais uma edição de RD Entrevista.
programa é apresentado nos estúdios do Rondônia Dinâmica, em parceria com o Informa Rondônia, conexão direta com a verdade. Vejo vocês no próximo capítulo. Até a próxima.